Olá, boa noite a todos e todas. Bem-vindos a mais uma edição do Café com RH, nossa terceira edição online. Meu nome é Luciana Gaia, sou responsável pelo Admissions Office da Escola de Administração de Empresas de São Paulo, da Fundação Getúlio Vargas, e esse encontro é uma iniciativa do Admissions Office em conjunto com o Centro de Carreiras. Minha colega aqui, Cecília Noronha, que é coordenadora do Centro de Carreiras, também está aqui. E a gente tem como objetivo estimular o debate sobre temas relevantes para a área de recursos humanos. Nossa convidada de hoje será a Monalisa Gomes. A Monalisa é uma executiva com mais de 17 anos de experiência em empresas multinacionais de vários setores. Para conversar com ela, nós teremos a professora Joana Story, que é professora da FGV-ESP e líder da linha de pesquisa de estudos organizacionais. As perguntas podem ser feitas a qualquer momento durante a conversa pelo Slido. O link está no descritivo do nosso vídeo, aqui embaixo. E eu preciso ler um disclaimer a pedido do nosso departamento de comunicação. Então, vamos lá. As manifestações expressas por integrantes dos quadros da Fundação Getúlio Vargas e por convidados que participam dos eventos e transmissões online representam exclusivamente as opiniões de seus autores e não necessariamente a posição institucional da FGV. Reiteramos também que todos aqui presentes concordaram em participar desse evento de forma espontânea e, com isso, autorizam o uso de sua imagem para essa transmissão, que ficará disponível posteriormente nos canais oficiais da FGV. Esse vídeo vai ser gravado e estará disponível no YouTube. Antes de começarmos, o nosso vice-diretor, o professor Thales Andreassi, gostaria de dar as boas-vindas a vocês. Professor Thales, por favor. Obrigado, Luciana. Bom, boa noite a todos, sejam muito bem-vindos ao nosso Café com RH, que hoje tem o tema liderança, né? Uma das características da FGV-ESP que muito nos orgulha é a conexão com a prática. Para nós é muito importante ter executivos, executivas, gestores públicos aqui, né, interagindo com os nossos alunos, ensinando, aprendendo. Realmente a gente tem dá uma importância, um foco muito grande nos mestrados e nos doutorados profissionais, né? E hoje, para falar sobre esse tema, liderança, a gente tem duas mulheres incríveis, né? A Monalisa Gomes, que tem uma trajetória muito bonita, uma trajetória de superação. Eu li a reportagem dela que a VCSA fez, é muito emocionante, que vai falar bastante sobre esse tema. E como moderadora, a gente também tem a Joana Story, que é uma professora que fez sua carreira fora do Brasil, nos Estados Unidos, em Portugal, e que há uns 3, 4 anos ela decidiu vir aqui para a nossa escola, o que realmente nos deixa muito orgulhosos, né, Joana? Então, fiquem aí com essas duas mulheres incríveis, que eu tenho certeza que vocês vão gostar muito desse café. Muito obrigada, professor Thales. Agora, com a palavra, a professora Joana e a Monalisa. Sejam bem-vindas. Muito obrigada. É um prazer estar aqui com vocês hoje para discutir assim, um tema que eu mais gosto de discutir, que é o tema de liderança, né? E eu acho, e concordando e agradecendo aí ao Thales, a Luciana, a Cecília, né, as pessoas que estão trabalhando aí por trás, e a Monalisa principalmente, que é para nos ajudar a discutir esse tema. Eu acho que esse discurso realmente com a prática é bastante importante, muito interessante, bastante enriquecedor, né? Em administração a gente fala, né, que a gente tem que gerir com base em evidências. Eu acho que é isso, a gente estuda, né, liderança, eu estudo liderança já tem mais de 15 anos, na verdade. A Monalisa é líder, então, assim, esse diálogo aqui é bastante relevante. Então, eu espero que vocês gostem, eu tenho certeza que vão adorar, por causa que a Monalisa é uma convidada maravilhosa. Então, muito obrigada, Monalisa, pela sua participação, obrigada a todos aqui. E eu queria começar, então, falando sobre realmente liderança, né? Liderança é um dos temas mais pesquisados nas ciências sociais, tá? De acordo com o professor Antonakis, que ele é até editor do Leadership Quarterly, né? E o Fiedler, lá em 71, é um pesquisador de liderança também, ele falou uma frase que eu acho que impactou muito, que é: existem tantas definições de liderança quantas pessoas definindo liderança. Então eu queria aqui saber, né, Monalisa, qual é a sua definição de liderança, né? Se você acha que liderança é diferente, né, de gestão, pode nos dar exemplos do que você acha. E, novamente, muito obrigada pela sua participação.
Você está sem áudio, Mona Lisa. Agora tá tudo certo. Agora tá certo. Eu que agradeço, muito obrigada, boa noite a todos, Thales, Luciana, Cecília, Joana, é um prazer esse bate-papo aqui com você, né, a todo o pessoal que está trabalhando aí atrás para ajudar a gente, dar todo o suporte necessário aqui para que esse evento aconteça, esse café maravilhoso da tarde. Agradeço a todos os participantes, gente, eu e a Joana estamos aqui. É uma pesquisadora fabulosa, eu tenho um pouquinho de experiência, perguntem, participem, interajam aqui com a gente, né? Eu acho que, bem você colocou, né, a liderança, para mim, se eu pudesse usar uma palavra que definisse liderança, eu usaria o verbo inspirar, né? Então, para mim, liderar, o líder, ele tem que ser uma pessoa inspiradora, né? Então, para mim, o liderar envolve paixão, uma paixão genuína por pessoas, é fazer o outro ser capaz de entregar ou fazer aquilo que ele nem sabia que podia fazer, que podia entregar, né? É ver o outro com um coração, é conduzir para lugares que a gente nunca visitou e ir junto, né? Nessa jornada. Eu acho que o líder, ele, para ser inspirador, ele tem que ter essa paixão genuína pelas pessoas e querer ir além, né? Essa comparação entre gestão e liderança, eles trabalham junto para mim no dia a dia, né? Então, diariamente a gente faz gestão, né? A gente faz gestão de processos, de procedimento, de planejamento, de coordenação. Então, a gente está ali orientando as pessoas no que diz respeito a atividades, prazos, né? E diversos projetos. E aí o líder, né, muitas vezes, mesmo em posição informal, né, ele é aquela pessoa que o grupo reconhece a autoridade, né, porque ele conhece um determinado assunto, ele tem expertise em determinado procedimento, em determinado processo, é aquela pessoa com quem os demais se sentem confortáveis para ter um bate-papo, uma conversa honesta, né, onde ele vai buscar uma mentoria, ele sabe que através dessa pessoa, desse canal, ele vai encontrar verdade, orientação, um plano de ação para que as mudanças aconteçam, né, então o líder, ele está lá na frente, né, ele está ali desbravando o caminho, ele está facilitando para que a equipe venha avançando, né, e juntos, errando, aprendendo, corrigindo rota, crescendo, e evoluindo, né? Na liderança, a gestão caminha junta porque é um papel que muitas vezes eles se confundem, né? Mas eles são necessários. Então, o líder, ele tem a visão, e eu preciso que o gerente execute, né? Ele coloque aquilo em prática, ele inspira, e a parte de gestão direciona, né? O líder, ele desafia o status quo, ele desafia a equipe a ir além, o gerente coloca foco, ele põe metas para que as entregas aconteçam, né? Então, se um caminha sem o outro, eu acho que a gestão, até um certo ponto, ela segue sem liderança, mas sem propósito, que é o que o líder traz, porque ele inspira, né, através de propósito, aí as coisas acabam se perdendo se não tiver esse processo de liderança, você perde motivação, né? Então, eles são processos, são situações, vamos dizer, separáveis, mas essas qualidades de gerente, as habilidades da liderança, ela precisa caminhar junto, até porque eu acredito que a liderança ela é desenvolvida. Então, às vezes a gente começa só gestor, só a parte de processo e execução e vai se desenvolvendo e melhorando com o relacionamento das pessoas, né? Eu tenho uma frase que eu amo, né, do Carl Jung, que ele justamente, para mim, é o que separa o gestor e o líder, né? Então, conheça todas as técnicas, né? Domine as teorias, mas quando você tocar uma alma humana, seja apenas outra alma humana. Então, é nesse momento que sai o gestor e entra o líder. Que legal, Mona Lisa. Eu acho que isso é tão importante nessa distinção, mas que realmente a gente não pode ter uma gestão eficaz sem uma liderança eficaz, né? E acho que vice-versa também, né? Então, acho que isso é muito importante mesmo. Então, falando, já que você falou que a liderança que é um processo que envolve mais inspiração, né, que faça com que as pessoas se sintam confortáveis com o líder, né, talvez se sintam motivadas, engajadas,
o que para você é uma liderança eficaz? E eu te conto por que eu faço essa pergunta, que eu acho interessante, tá? Teve um debate há um tempo atrás de pessoas dialogando se o Steve Jobs era realmente um bom líder ou não. E a razão disso é porque ele entregava bastante resultados, mas tinha muita gente que não gostava de trabalhar com ele. E eu acho que essa discussão entre processos, né, e resultados é bastante importante quando a gente fala de liderança aqui. Então, você pode me falar o que você acha que é essa liderança eficaz, assim, como que a gente pode medir isso? Até a gente pegando esse exemplo, né, do Steve Jobs, você falou de resultado, né, então, por que ele entregava resultado? Independente das técnicas que ele utilizava, ele desafiava as pessoas, né? Ele inspirava as pessoas a quererem ser melhor. Dentro da Apple, né, dando um exemplo, lá não existe o pensar fora da caixa, porque não existe a caixa, né? Então, essa filosofia que eles têm lá dentro de sempre entregar o melhor, sempre fazer o melhor, tem, sim, né, algumas técnicas, vamos dizer, que a gente precisa desenvolver como líder para trabalhar empatia, né, para trabalhar outras habilidades aí, né, de soft skills, que talvez num primeiro momento, e ele reconhece isso, ele não usou, né, e depois, mais tarde, na segunda fase dele, vamos dizer assim, quando ele retornou, ele deu uma melhorada com relação a isso. Então, para mim, esse líder eficaz é aquele que mostra, sim, que pode fazer números, ele pode entregar, né, e ele motiva as pessoas, acima de tudo, ele mantém aquela paixão, aquele desejo, né, porque essa motivação, ela é minha, ela é nossa, então o líder, ele vem, inspira e me faz alimentar todos os dias essa minha motivação. Então, ele é orientado por propósitos, ele tem valores muito bem definidos, e isso, independente, às vezes, de alguns métodos, isso desperta nas pessoas o desejo de seguir, né? Então, eu tenho as minhas ações, elas são alinhadas com os meus valores e elas tornam os processos e as pessoas mais produtivas. Por quê? Porque elas estão mais motivadas, e quando a pessoa está mais motivada, ela está mais engajada. Quando ela está mais engajada, o resultado, ele é entregue, né? Ele acontece. Isso é um ciclo, né? Então, assim, eu até olhando fazendo esse paralelo com ele, eu também acredito, a gente está todo o tempo se desenvolvendo, a gente está todo o tempo aprendendo, né? Então, um atributo que para mim fez diferença, e eu venho aprendendo, e eu venho trabalhando muito, é tentar trabalhar minha vulnerabilidade. Por quê? Porque eu assumi que quando eu tenho vulnerabilidade, quando eu sou vulnerável, o outro também é. E isso me faz praticar mais empatia, né? Foi o que eu falei com relação ao Steve aqui. No meu ponto de vista, faltava, né? Ele tinha o excesso dele de querer o melhor, a perfeição, às vezes não deixava ele ver as dificuldades do outro, né? Então, e aí você vai melhorando essas habilidades, né? Então, mas uma coisa que ele tinha, né? No caso, que para mim é muito importante, que o líder precisa ter, é a congruência. Então, todo mundo podia questionar como ele lidava com as pessoas, mas o quão congruente que ele era em relação às ações, os valores e ao que ele dizia e o que ele praticava de fato. Né? Não, acho super, super interessante. E quando a gente fala sobre vulnerabilidade, empatia, acho que são temas que a gente discute bastante mesmo na liderança, né? Mas a gente não pode esquecer dessa questão dos resultados. Então, eu gosto muito de debater isso, porque eu acho que as pessoas, para a gente medir a liderança, tem que ter, né, essa combinação aqui desse processo, né, como que é trabalhar com essa pessoa, se essa pessoa é capaz de realmente motivar, de engajar, né, de inspirar as pessoas, desafiá-los, né, mas ao mesmo tempo tem que entregar os resultados. Então, isso é bastante importante. Eu gostei muito de você falar dessa questão da vulnerabilidade, né, que é um dos temas bastante importantes também, mas uma das coisas que mais me chamou a atenção na sua resposta foi que você falou dessa questão de congruência e das coisas estarem bastante alinhadas, né? Uma das coisas que eu sempre escuto dos gestores é que eles têm, às vezes, né, dificuldades, por quê?
Nas organizações, eles têm um plano estratégico, tem uma estrutura organizacional, tem a cultura organizacional, e às vezes essas coisas não estão alinhadas, e aí fica muito difícil para eles liderarem, né? Às vezes, a avaliação do desempenho, né, que é uma maneira da gente dar um feedback para o funcionário, também não está estruturada de uma forma que é congruente com a cultura e com a estrutura organizacional. Então, como que a gente pode, como líder, né, tentar liderar com ambientes que talvez sejam diferentes nesse sentido, né? O que a gente deve fazer aqui? Você tem alguma dica para a gente, Manalisa? Quando você fala, até interessante, quando você fala em cultura organizacional e fazendo esse paralelo com o que eu trouxe antes, o que a gente percebe, né? O que eu olho muito nas empresas ou nos estudos que eu faço. Se a gente prestar atenção nas empresas que têm uma cultura organizacional forte, o que ela tem também? Um propósito muito bem definido, né, primeiramente, e ela é orientada a resultado, né? Então, ela começa com um propósito definido e orientada a resultado. Depois, ela vem para a comunicação. Essa comunicação, ela é muito clara, ela é muito diretiva, as pessoas sabem o que fazer, para onde vão e por que estão indo nessa direção. A liderança, ela está alinhada, né? Então, se a gente fosse olhar numa pirâmide, esse propósito vem de cima para baixo, e a liderança, a comunicação começa a descer, a liderança está alinhada com esse propósito, está bem comunicado para a liderança, o que ela vai fazer também para todo o time ali, que a gente fala, né? Sair do tático para o operacional, e isso vai manter o quê? Vai melhorar engajamento, né, a motivação, as pessoas vão ser melhor reconhecidas pelo mérito, por quê? Porque a avaliação de desempenho, ela está amarrada com esses resultados, ela tem competências e também tem métricas que façam as entregas acontecerem, então o meu engajamento aumenta, uma vez que eu entrego, eu tenho resultados, eu sou reconhecido dentro da organização por mérito, esse mérito me motiva, me faz querer estudar, aprender, melhorar, desenvolver, evoluir para continuar entregando ainda mais. Então, esse processo, ele não é estático, né? O que eu vejo que acontece muito nas empresas ainda é a questão da avaliação de desempenho ser uma coisa anual, sendo que isso é diário. O papel do líder, a agenda do líder, ela tem que estar cheia de comunicação. Né, eu brinco que falo, a minha função é fazer reunião, né, então, por quê? Não é para ser burocrática, né, minha reunião, ela é para estar acompanhando, para estar direcionando, para estar facilitando, para estar ouvindo, para estar comunicando, para estar ali presente, então é reunião, apresentação trimestral, feedback, ele é ali no momento, então, mas eu não tenho as ferramentas, a empresa não me proporciona as ferramentas para fazer uma avaliação anual todos os meses. A gente, como líder, tem que achar o caminho para liderar. Então, você usa Excel, usa um OneNote, um Word, toda vez que você fizer um feedback com esse colaborador, anota dados e fatos, no dia tal, aconteceu isso, isso e isso, vamos melhorar e vamos acompanhando. Quando chegar lá no final do ano, nessa avaliação de desempenho, né, que vai ter notas ou letras, ou bom, ruim, péssimo, enfim, o que seja que for avaliado, o que for bom, tá claro para todo mundo, e o que não for também não é novidade, porque você já está trabalhando com isso. Ninguém vai lembrar o que aconteceu em janeiro, agora em novembro, né? E aí o que eu acho, né, que é minha visão também, onde que acontece esse descasamento? De novo, a comunicação. A avaliação de desempenho, as pessoas, né, os liderados, eles esperam, e isso eu falo até como líder, você como líder em algum momento também é liderado, espera ser o 120%, o 110% em todos os quesitos da avaliação. E isso está errado, essa métrica não acontece. A média é que você seja 100%, e 100% é a média. Por quê? Você trabalha, você recebe um salário e você tem uma entrega. E o que você faz além, que vai ser as notas máximas, e que empresa seria essa se todo mundo fosse excepcional, né? Então, tem algum problema. Ou
está cheio de gente muito excepcional nessa empresa, ou as metas estão muito mal definidas, para que todo mundo seja 120% todos os dias. Então, às vezes, de novo, é a comunicação, é deixar claro para as pessoas o que é a máxima e o que é a média. A média é o bom, a média é o que a gente espera. Geralmente, a maioria vai estar na média e, excepcionalmente, alguém vai sair da curva, né? Então, quando eu tenho uma avaliação de desempenho e aí o gestor ou o liderado, mas eu fiz muito mais, ok, né? Então, vamos olhar os seus resultados, vamos olhar os seus KPIs, vamos ver isso aqui. O esforço não pode ser confundido com a entrega, né? O desejo de fazer mais não pode ser confundido com o que foi realmente entregue. Então, acho... Maravilhoso, eu adorei essa resposta. Acho que tem 2 pontos que eu gostaria de focar, né? Que é esse primeiro, que é essa questão da gestão de expectativas, que eu acho que é fundamental também para a liderança. E eu acho que se a gente conseguir realmente gerir expectativas com a base na comunicação clara, isso pode facilitar, né, esse feedback e da avaliação do desempenho. Mas eu adorei principalmente que você falou que o feedback é uma coisa constante no processo de liderança, tem que ser, né? E você falou uma frase que eu achei fabulosa também, que é achar o caminho para liderar. E com isso, eu acho que tá aí o desafio, que a gente talvez não tenha, a gente não está desenvolvendo líderes, né? Talvez que as pessoas não tenham achado esse caminho para liderar. O Center for Creative Leadership, eles têm um modelo de desenvolvimento de liderança, né, que fala que a gente tem que avaliar, né, as competências, as características do líder, tem que dar, né, desafiar essas pessoas e estar sempre ali dando um apoio para essas pessoas, né. Foi assim que aconteceu para você na sua carreira? Como que aconteceu esse processo, né, de desenvolvimento de liderança? Você pode contar um pouquinho aí da sua história para a gente? E eu só queria, antes de você responder isso, eu só queria deixar aqui para a plateia também, olha, gente, meia horinha antes do webinário acabar, a gente vai deixar aqui para responder as perguntas da plateia, tá bom? Mas então vamos lá, Ana Lisa, muito obrigada. Imagina. Bom, que legal que as perguntas estão chegando aí. Eu acho que é muito interessante isso que você trouxe, né? Porque a gente... faltam líderes, e às vezes o que falta, né? Então a gente percebe que esse desenvolvimento de soft skill, que são coisas que a gente deveria trabalhar desde cedo, né? Acho que até mesmo em idade escolar, né? Porque a habilidade de se comunicar, né? Ali é a habilidade de você construir relações, isso já devia vir de muito cedo, né? No estudo. Ele fica para o final. A gente foca tanto na parte técnica, né? A gente vai focando tanto, eu preciso estudar, preciso melhorar, você fica tão concentrado no eu, que daqui a pouco você se vê tendo que falar nós. E aí, nossa, e agora? Como é que eu faço isso, né? E isso é muita doação para o outro. O líder, ele se dá demais, né? Ele serve, ele não é servido, né? E isso cria, muitas vezes... dá um tchutchu na cabeça, porque você fala, nossa, como é que é? Agora que eu sou chefe, eu tenho que fazer tudo para todo mundo? É assim mesmo, agora que você tem uma posição maior, você tem que se dedicar mais. Eu sempre participei de esporte, né, desde a minha vida toda, então acho que eu aprendi a liderança em times, né, eu sempre me dei melhor em esportes coletivos, então quando eu tinha que ir sozinha, às vezes eu até me dava mal, porque eu me saboto, né, sendo bem honesta, eu me dedico muito mais para o outro, e quando era só para mim, mais ou menos já estava muito bom. E quando eu estou em equipe, eu quero sempre entregar o meu melhor para elevar a performance da equipe, né? Então, ela pode, sim, deve ser desenvolvida, e seria muito bom que a gente pudesse trazer isso muito mais cedo, né? Nem que fosse, eu não sei, no ensino médio já, porque a pessoa está pensando em profissão e ainda não tem nem habilidade de se comunicar, né? E as empresas hoje estão enfrentando essa dificuldade justamente de liderar as pessoas por conta de tanta expectativa que está sendo criada, né, de essa velocidade que eu quero ascender na carreira, né, e calma, né, você primeiro tem que desenvolver uma trilha, né, então, coach, mentoria, esse tipo de ação, isso é coisas que a gente já devia ser muito estimulado a fazer desde cedo, né, eu fui fazer meu primeiro coach na vida,
eu ouvi falar primeiramente em 2014, depois eu fui procurar isso, eu falei, gente, agora eu vou ser CEO de uma empresa lá em 2016, e eu tremi na base, eu falei, como é que eu vou agora, né, liderar uma empresa, ser a líder das pessoas com quem, de quem eu era par, né? Então, isso a gente já devia vir, e eu sempre estimulei, eu acho que essa troca, essa mentoria, ela tem que acontecer muito dentro das empresas, isso tem que ser mais aberto, isso tem que ficar mais, o diretor, ele tem que conversar mais com o estagiário, ele tem que saber o que está acontecendo nessa fase, né? As pessoas mais velhas com a mais nova, o departamento A com o departamento B, essa troca, ela precisa acontecer, e aí você vai criando, né, a gente tem muita dificuldade, a gente falou sobre feedback, meu Deus, que resistência que a gente tem de receber um feedback. Primeiro instinto nosso é retrucar, mas não, né? E eu também demorei um tempo para ouvir um feedback e dormir, né? E pensar sobre ele para depois no outro dia. O primeiro instinto que você tem é reagir. Então, isso tudo são habilidades que acho que a gente não precisa, a gente poderia aprender, se autoconhecer, se desenvolver como líder, é muito autoconhecimento. Né, ele traz, você tem que falar muito em valores, você tem que falar muito em propósito, e para você falar isso de uma empresa, você tem que conhecer os seus, porque você precisa acreditar naquilo, você precisa passar aquilo para frente, né, então, desde cedo, acho que a gente devia ser mais estimulado a sair da nossa caixinha, a conversar com pessoas que nos desafiam, que nos tiram da zona de conforto, a gente se especializa muito cedo, e aí depois a gente tem dificuldade de socializar, porque eu conheço tanto tecnicamente disso, que o resto eu me fecho, né, para aquilo que depois é relacionamento, né. Então, acho que esse estudo aí, o que a gente podia olhar um pouquinho antes, universidades, os cursos, já deviam cuidar um pouquinho mais de soft skills. Concordo 100%. Acho que é muito relevante, né, essas características aqui. Eu adorei seu link com esporte, porque é uma das coisas que eu sempre refleti na minha vida, né? Eu joguei também um tempo, e eu lembro do tanto de briga que eu tinha com a minha equipe, eu brigava com o técnico, eu brigava com o juiz, eu via que minha maturidade emocional realmente não era bem desenvolvida, mas com a prática, né, do esporte, isso me ajudou bastante, porque eu acho que aí vem essa questão do autoconhecimento, depois a gente consegue refletir o que a gente aprendeu naqueles momentos, né, e eu acho isso fabuloso, e gostei mesmo que você falou aqui, né, de coisas que a organização pode fazer, né, que tem a ver com a mentoria, com troca de funções, né, de departamento, trabalhar com pessoas diferentes, com essa questão do coach, fazer alguns exercícios para o autoconhecimento, né, e você finalizou aí falando de soft skills, né, que eu acho que é o tema que a gente fala de liderança, né, me fala quais são as soft skills que você acha mais importantes para a gente desenvolver, para a gente ser um líder aqui eficaz, então. Olha, empatia, eu acho que é até clichê, né? E é difícil, né? Quando a gente fala que a empatia, o praticar, isso é uma coisa que você precisa muito ter um autoconhecimento grande ali, né? Para você poder olhar mais para o outro e não tanto para você, e reconhecer o que não é do outro, que é seu, que você projeta, né? Então, é um negócio assim que então, trabalhar essa habilidade, né, a empatia, ela é muito importante, comunicação, e a comunicação eficaz, né, a gente administrar conflito, eu acho que até mesmo para a nossa cultura aqui, né, na América Latina, a gente tem um pouquinho de resistência para administrar conflito, né, a gente prefere evitar do que resolver, né? Então, quando a gente aprende a se comunicar de forma clara e passar até o que não é fácil ou que não é bom, né? Porque às vezes você tem que dar notícias impopulares, você tem que tomar decisões impopulares que são necessárias, e às vezes o problema não é a decisão em si, é a comunicação, né? Eu acho que comunicação não violenta, você estudar esse tema é uma coisa assim, é um trunfo, né? É um must to have, na minha opinião. Você tem que conhecer isso, porque isso é para a vida, é para relacionamento no trabalho, na vida pessoal, com filhos, é uma chave, né?
E aí, assim, outras coisas que eu acredito, que nem eu falei, o olhar para o outro, é empoderar a equipe, é ver as pessoas aonde elas podem se sobressair, dar para elas a oportunidade de crescer, né? Eu costumo brincar com o time e falar, vocês têm que voar, e o meu papel é falar, não, agora volta e pisa aqui no chão, né? O líder, ele, para mim, tem que ter desejo por inovação, ele tem que ter essa ambição, ele tem que ter essa sede por querer coisas novas, né? E assim, e a justiça, senso de justiça para mim é fundamental. E quando eu falo em justiça, não é só para tomada de decisão, porque o líder, ele precisa de equidade, né? Então, quando eu falo essa justiça com equidade, é você olhar dentro da sua equipe e às vezes vão ter pessoas que dependem mais de você e precisam de mais da sua atenção e do seu desenvolvimento, e você não pode dar 1 hora do seu tempo igual para todo mundo. De repente, essa pessoa precisa de 2 ou 3 horas, enquanto outras com meia hora, 1 hora você resolve. Então, buscar equidade é o quê? Eu vou dar mais para esse, para trazer ele para o nível dos outros, e não porque ele precisa mais ou menos que o outro, ou porque eu gosto mais ou menos desse, é porque agora o que precisa é desenvolver mais essa pessoa aqui, né? Então, acho que é isso, inteligência emocional, a empatia está lá dentro do pacote, né? Comunicação não violenta, administrar conflito, né? Empoderamento da equipe, amar inovação, né? Ser fácil, uma pessoa fácil de se adaptar também, porque esse mundo que a gente vive, se você for um líder que não me adapto, né? Então, como é que a gente vai conversar aqui, né? Então, e gostar de pessoas, tem que amar pessoas, querer desenvolver pessoas e saber que o sucesso do outro é o seu sucesso. Né? Depois que a gente assume a liderança, quando a gente sai de função técnica, aonde é o seu mérito, né? Tudo é por você, você ascende na carreira através só do seu mérito, vamos dizer assim, por mais que você trabalhe em equipe, você é reconhecido. Quando você passa a ser líder, é o sucesso da equipe, então você precisa saber que é o outro que vai trazer o mérito e o reconhecimento do seu sucesso. Maravilhoso. Então, só uma pergunta rapidinha aqui, né? Você falou sobre inovação, e eu queria saber se liderar para inovação é diferente. Se tem alguma coisa que a gente tem que saber, quais que são os processos, como que a gente mede a eficácia disso? A inovação, às vezes as pessoas elas têm uma falsa ideia de que inovação é só coisas eureka, né, mirabolante, o novo iPhone todo ano, eu não sei, e a inovação, elas são pequenas coisas, é tudo aquilo que você resolveu. Se você resolveu um problema de uma forma efetiva, você tomou uma decisão inovadora, né? Porque você achou uma solução para alguma coisa que antes não existia. Você teve que buscar a sua criatividade, desenvolver alguma coisa para poder resolver um problema. Isso é inovação, né? No mundo que a gente vive, o líder, ele está orientado à inovação, ele trabalhar com criatividade, ele se adaptar ao contexto que é muito exigente, né? Atualmente, quando eu falo em criatividade, a gente precisa olhar, não é essas salas, né, que a gente fala de salas coloridas, tudo, não, criatividade é ambiente, criatividade vem de confiança, vem de liberdade, vem de diversidade, e às vezes a diversidade não é só diversidade como a gente vê de gênero, de raça, enfim, é diversidade interdepartamentos. Às vezes eu vou chamar uma pessoa de supply chain para resolver um problema de marketing. Por quê? Porque ela está pensando numa coisa que eu não estou pensando. E aí é onde entra a criatividade, né? E o líder, ele ter uma cultura para erro, né? As ideias, as pessoas precisam confiar e saber que elas vão poder testar. Isso é tudo num ambiente controlado, né? Então, e se não der certo, a gente já vai descobrir o quê? Uma nova maneira de não fazer. É ter mais esse carinho, esse olhar de aceitar que a gente só vai acertar se a gente errar, né? Então, eu acho que a gente vê que a gente tem dificuldade, né, como líder, de resolver problema, né? A gente viu até, tem um professor, né, que é o Paul Nett, ele é um professor de Ohio, ele fez um estudo já há 25 anos, e ele mostra que a efetividade das tomadas de decisões dos líderes, 50% delas falham em resolver problema. E aí, mas por quê?
justamente por conta de você não ter um ambiente diverso, para você não ter confiança, justamente porque a criatividade, ela está escassa. Então, se eu não tenho repertório, se eu não tenho experiências, eu vou dar sempre as mesmas soluções para velhos problemas, né? Então, eu não vou resolver isso na raiz. Então, a curiosidade, né? O líder, ele tem que ser curioso, ele tem que estimular a equipe ser curiosa, ele tem que trazer, convidar as pessoas, né, a fazer brainstorms, a trazer ideias, a não ridicularizar. Deixa aqui guardado, talvez agora não faz sentido, mas pode ser que essa ideia louca amanhã seja a solução de um grande problema, né? Ou seja, uma grande inovação que a empresa está trabalhando para desenvolver, né? E colocar, estimular as pessoas a trazer, né? Esses tópicos, a trazer. Aí a gente fala, né? As empresas têm diversos pote de ideias, campeonato de inovação, né? E a hora que você coloca isso com equipes nem falo multiculturais mesmo, ou multidepartamentais, multifuncionais, já sai tanta coisa ali de dentro, né? E aí as pessoas, elas querem fazer mais e mais. Então, conforme você dá a liberdade, aquilo vai subindo, porque a criatividade, ela é um exercício, né? A gente até citando aqui de novo o Steve Jobs, a gente vê, ele estudou caligrafia, né? E quando ele desenvolveu, né, o teclado do Mac, ele queria uma letra bonita, refinada, uma coisa, mas você fala, nossa, o que tem a ver com a outra? Quando você conversa com essas pessoas inovadoras, eles se sentem até mal. Eles falam, nossa, mas eu só conectei coisas. Então, o líder, ele precisa estimular a equipe a ver coisas que não é da área, a conversar com outros departamentos, a ler assuntos que é aleatório e criando repertório, né, que a inovação, ela vai surgir. Não vai sentar todo mundo lá, eu preciso de uma inovação, não, a gente vai criar um ambiente para a inovação, né, ele tem que ser, eu brinco que as empresas ou os ambientes que são criativos, né, eles respiram criatividade e transpiram inovação. Eu estou me sentindo super feliz com essa sua resposta. Por quê? Porque é por isso que eu acho que esse diálogo com a prática é bastante importante, né? Tudo que você descreveu, a maneira como você descreveu, é que a gente chama de liderança transformacional na literatura, né? De base a avólio, que tem a ver com isso mesmo, né? Estimulação intelectual, etc. E uma das teorias que o Avólio tem falado agora de liderança tem a ver com essa questão da liderança autêntica, né? Que diz que nesse momento de incertezas, de turbulências que a gente está vivendo, e eu digo até, como você falou, essa questão da congruência antes, talvez a autenticidade pode nos ajudar a ser melhores líderes aqui nesse sentido, né? Você acha que isso na prática é real? Você acha que é possível a gente ser autêntico no trabalho, ser um líder autêntico? Quais são as vantagens disso? Pode nos dar um exemplo aqui? Eu acredito, né, que as pessoas, elas reconhecem e apreciam a autenticidade, né? Quem não gosta, né, de se sentir confortável, porque a autenticidade, ela acaba gerando esse conforto, porque você sabe onde você está pisando, com quem você está falando, você sabe onde você está, você se situa na conversa, né? Então, as pessoas apreciam a autenticidade, e eu falo que, para mim, o reconhecimento da vulnerabilidade abriu uma porta muito grande, né? Porque eu abri um canal onde eu pude expressar fraqueza, ou eu pude dizer não sei. E quando a pessoa olha o líder que ela segue, às vezes dizendo eu não sei, vamos juntos buscar essa resposta, ela vê que tem um humano ali na frente dela. Para mim, isso cria admiração. A pessoa se sente, nossa, né, ele precisa de mim, ou ela precisa de mim, né, para poder achar uma resposta para isso, a gente vai buscar isso junto, ou então ela confiou em mim para falar para mim que não sabia, vamos lá, vamos atrás, né, e você torna o líder mais acessível, né, e o líder autêntico, eu penso assim, imagina a nossa alegria se a gente pudesse sentar todo dia com as pessoas que a gente admira, que nos inspiram, né, e ter uma conversa de igual para igual, né, você imagina aquilo ali, né, eu falo que é você beber daquela água que você tanto deseja, né, e as pessoas se sentem esse canal,
essa proximidade da autenticidade, ela é interessante, né? E até isso tem que ser genuíno, até isso, e as pessoas vão reconhecer que na autenticidade tem os pontos positivos e também tem algumas coisas que a pessoa é tão autêntica que ela fala, nesse ponto ela podia segurar um pouquinho tanta autenticidade, né? Então que a gente também tem que pesar a mão com algumas coisas, mas eu acho que faz todo sentido, né? E a gente viu aqui, por exemplo, ao longo da nossa vida, né, a gente precisa estar reavaliando tudo que a gente está vivendo, né, e agradecer tudo aquilo que a gente busca, que a gente conquista. E quando você é autêntico, você celebra, quando você dá um feedback honesto, quando você demonstra uma frustração, né, poxa, a minha expectativa não foi atendida, quando você faz isso, eu me sinto assim, né, comunicação não violenta, né, e isso você abre caminhos, eu acho que liderar é isso, é você criar esse caminho, essa abertura, e o autêntico é a pessoa falar, né, eu digo que é o pensar, o dizer e o agir muito alinhado, né. Excelente. Eu gosto de estudar muito um termo que a gente chama, né, de segurança psicológica. E eu acho isso, a gente precisa de ter uma segurança psicológica para a gente realmente ser autêntico no trabalho, né? A gente sentir que não vai ter nenhum risco. Se a gente fala, dividir as nossas opiniões, é claro que com muita educação, é claro que, igual você falou, né, comunicação não violenta, acho que é muito importante de aprender como comunicar, né? E isso é maravilhoso. Um dos outros temas que está surgindo bastante agora, quando a gente fala, né, sobre liderança autêntica, tem a ver com a psicologia organizacional. Psicologia positiva, desculpa. E a psicologia positiva, principalmente quando a gente fala sobre capital psicológico, sobre essas características que são forças psicológicas que nos deixam o quê? Lidar com o dia a dia, com todos os desafios que a gente está passando, principalmente quando fala sobre a nossa autoeficácia, o otimismo, a resiliência, né? Que são características aqui bastante importantes, né? Você acha que essas forças psicológicas são bastante importantes para a liderança? Como que a gente pode desenvolver isso? Qual é a sua experiência, talvez, né, com o capital psicológico, a psicologia positiva que a gente está falando aqui? Eu adoro esse tema, por isso que eu estou perguntando, tá, gente? Às vezes, tudo aquilo que a gente não conhece, a gente, né, evita, né? E às vezes as pessoas criticam a psicologia positiva sem conhecer a fundo todos os benefícios, né? A gente tem o Dr. Martin Seligman, ele já estuda isso há mais de 20 anos, né, e já está mais que provado, né, muitas teorias, e eu dou um exemplo, eu acredito nisso, e lá atrás, quando eu comecei, sem saber algumas ações, e hoje eu vejo que isso está fundamentado, está embasado por estudos, né, que é, por exemplo, a celebração, né, a celebração, ela é você trazer para o ambiente a alegria, é você trazer para o ambiente aquela energia, né, de conseguimos juntos, vamos seguir. Eu vejo qual que é a probabilidade de você cumprimentar uma pessoa com um sorriso e ela não te responder com um sorriso de volta, né? Então, essas emoções positivas, isso está sendo muito discutido, e já tem até algumas empresas mais avançadas que já tem um departamento, né, de RH positivo, enfim, tem tantos outros termos que eles usam para implementar esse tipo de técnica dentro da empresa, para que seja genuíno, né, a gente não só saia celebrando, mas que isso seja de fato vivido, né, e aí isso é um fio condutor para o bem-estar, né, então isso estimula as pessoas a quererem mais desse sentimento, e aí aumenta o engajamento, melhora os relacionamentos, né, porque o ambiente, ele é agradável, é um ambiente bom, é um ambiente leve, até para você discutir conflitos, é mais tranquilo, por quê? Porque você já tira aquela tensão do ar e você conversa com as pessoas de uma forma mais aberta, não fica tão pro coração, como a gente costuma brincar. Então, ele tem o Dr. Seligman, ele tem um modelo, né, que ele cria, que foi o que eu usei, e eu me baseio muito nele, que é o PERMA, né, então ele trabalha com emoções positivas, ele trabalha com engajamento, relacionamentos positivos, propósito e a realização.
Então, eu acredito e uso esses conceitos em várias áreas da minha vida, né? E sem dúvida, você é uma pesquisadora, tem N estudos que comprovam o otimismo ele assim relacionado a bons resultados, né? Então, imagina na área de vendas, se o cara não for otimista, ele não sai para vender, né? Porque a probabilidade de ele tomar não é muito maior do que o sim, né? Então, acho que o positivo, ele aumenta demais a produtividade. Sim, sim. E eu acho que você falou exatamente o correto. As pessoas às vezes imaginam que o positivo é unicórnio, né? Que é tudo algo que não é realista. É positivo, tá? Mas ainda é realista. E eu acho que a psicologia positiva demonstra isso, né? Eles falam que para a gente treinar o cérebro tem que ter um efeito de 3 para 1, né? 3 coisas positivas que você consegue pensar para uma coisa negativa. Então, é para a gente começar a pensar como que o cérebro funciona, né? E eu gostei muito que você falou sobre as emoções, né? O efeito positivo das emoções, de energia positiva, que a gente fala nas organizações, porque a gente sabe que as emoções têm um efeito contágio. Então, é importante, quando a gente está, né, mais satisfeita, a gente está celebrando, isso transmite para as outras equipes. E como as emoções têm efeito contágio, as emoções negativas também têm efeito contágio. Então, é preferível a gente focar nas emoções positivas, que elas têm melhor resultados, com certeza, né? Certamente. Mona Lisa, só mais uma pergunta, aliás, tem algumas perguntas aqui, e que são até congruentes aqui com algumas perguntas que eu estou vendo aqui no chat, tá? Um tema bastante relevante, bastante importante, eu acho que do fato de, né, a gente está aqui discutindo 2 mulheres falando sobre liderança, a gente não pode deixar de focar no tema de diversidade nas organizações, né? Me conta o que você acha sobre os desafios de liderar para a diversidade nas organizações. Você acha que já falou as oportunidades aqui, acho que deixou bastante claro, mas, né, os desafios. E eu também queria saber sobre diversidade cultural, essas diversidades de funcionalidade, que a gente pode... Quais dicas que você pode dar para as pessoas que têm que liderar equipes, né, que sejam talvez diversas em termos de idade, gênero, orientação sexual, cultura, raça, etnia, né? Vamos falar de todos os grupos aqui que sejam talvez diferentes. Assim. Se você puder dar alguma dica, seria maravilhoso e falar um pouquinho da sua experiência com isso. Que nem você bem colocou, Joana. Bom, se a gente hoje, se você numa empresa, né, nem falando na vida particular, mas numa empresa, se você não está comprando de uma cultura diferente, se você não está vendendo, hoje o mundo está tão globalizado, porque tudo que você compra de material, matéria-prima, vem de diversos lugares do mundo, então você está se relacionando com culturas diferentes, você quer vender, se você quer expandir, você também está vendendo, e não falo nem... para outros países, eu falo aqui no Brasil, você está em São Paulo, você vende para o Rio Grande do Sul, é uma cultura, se você vende para Manaus é outra cultura, se você vende para Minas Gerais é outra cultura, e assim vai. Então, quando a gente começa a olhar essas diversidades, que não, fora todas as outras que você mencionou, de gênero, etnia, sexualidade, e por aí vai, idade, né, então, religião, a gente faria uma lista aqui. A responsabilidade social, né, que as empresas têm hoje com diversidade é um campo muito amplo e o líder, ele precisa estar atento para isso dentro da organização. Porque quando você está liderando pessoas, você também está liderando histórias, culturas, tradições, né? Cada um tem uma vivência, cada um tem uma história, né? E para você ter um ambiente que você é inclusivo e também inovador, né, de uma forma... como é que eu posso dizer, humanizada, porque você precisa olhar para essa diversidade com características diferentes, a diversidade cultural, ou a diversidade de qualquer uma que seja, ela eleva o capital humano dentro da organização. E isso reflete, né, de novo, os resultados, como eu falei, porque repertórios diferentes, pontos de vista diferentes, as pessoas acham que não, mas, por exemplo, empresas com ambientes diversos, elas têm 50% menos conflito do que as outras. Por quê? Por quê? Porque a diversidade, ela é atraente nessas empresas. Então, opiniões diversas
é melhor aceita, né? Então a gente conversa, é tão natural a gente falar sobre pontos de vista diversos que os conflitos eles são reduzidos porque a comunicação ela é mais ampla, ela é mais aberta, ela proporciona mais liberdade e é um ambiente com mais confiança. Então ele precisa ter perfis diferentes para enriquecer aquele ambiente, aquela cultura organizacional. E o cuidado que o líder precisa ter é equidade, não igualdade. Eu não posso tratar todo mundo da mesma forma, eu preciso dar ou entregar coisas diferentes para pessoas com realidades diferentes, né? A gente fala, por exemplo, em gênero, as mulheres são todas, as mulheres têm que ser iguais aos homens. Peraí, a mulher tem coisas, né? Tem fisiologicamente, biologicamente, que o homem não tem. Então, eu preciso entender que uma licença maternidade, e uma mulher que decide ter filho e uma gestora que não, como é que isso funciona? Eu tenho essa vivência, eu tenho essa experiência, então, para eu trazer as oportunidades de um modo, como líder, para que o grupo possa se desenvolver por igual, eu tenho que trazer equidade, né? Então, ele precisa ser aberto, ele precisa ser um ambiente de troca, de confiança, de respeito. Eu já liderei projetos multiculturais, né? Então, com diversos países envolvidos no mesmo projeto, e ali tem hora que pega fogo, tem hora que pega fogo, mas aí quando você vai ver, por quê? Porque na cultura do outro isso não é normal, na cultura desse deveria ser dessa forma. Diferença de idade, enquanto os jovens saíam do projeto 9 horas, 10 horas da noite, ia para um barzinho para relaxar, as pessoas mais velhas não acreditavam como que eles vão fazer isso se amanhã às 8 a gente tem que estar de volta, né? Então, você tem que entender que o compromisso e as entregas são as mesmas, né? E as pessoas, elas têm necessidades diferentes, né? Então, eu acho que eles desafiam e obriga a liderança a olhar as situações com prismas diferentes, né? E a gente antes não consideraria tudo isso se meu ambiente diverso ele não fosse tão aberto dessa forma, né? Então, eu acho que o líder ele precisa tomar esse cuidado. É um assunto que, por exemplo, eu particularmente eu gosto muito de estudar sobre culturas, né? Então, a gente tem o Gert Hofstede, a gente tem professores aqui no Brasil mesmo que falam sobre diversidade e cultura organizacional e que como isso impacta nos resultados, porque, de novo, eu tenho que me interessar pelo outro, eu tenho que saber como o outro funciona para que eu possa tirar o melhor dele, né? Sim, maravilhoso. Analisa, eu só queria deixar claro para a audiência aqui que ela deu um exemplo de como liderar eficazmente em grupos diversos, porque os estudos demonstram, né, pelo menos eu li alguns estudos, que falam que realmente, né, que grupos mais diversos nas organizações, eles são realmente mais criativos, mas nem sempre eles têm o melhor desempenho, tá? Uhum. Qual que é a diferença aqui? É que quando o grupo é liderado por uma pessoa que sabe tirar vantagem dessas diferenças, né, dessa diversidade, aí o grupo não só tem maior criatividade, mas também tem um melhor desempenho. E eu acho que aqui ficou claro que na sua fala que você é um desses líderes que consegue tirar, né, a criatividade e melhor desempenho. Então isso é maravilhoso. E eu deixo o desafio aqui para outros líderes, né? Não tenham medo de lidar com a diversidade, né? Vejam isso como uma oportunidade, como a Analisa falou aqui, porque realmente é factual que traz excelentes benefícios para as organizações, tá? Eu vou aqui terminar a minha sessão de perguntas, porque já falta 5 minutinhos para o meu tempo aqui, falando de um tempo que acho que não tem um tema que não tem como a gente escapar, né, Analisa? Vamos ter que falar da pandemia, vamos ter que falar de como é que é liderar nesse ambiente né, a distância. E, na realidade, até nas práticas, nos estudos de liderança, a gente está vendo que está sendo um desafio, né? Como que a gente pode liderar não só a distância, mas utilizando essas ferramentas, o WhatsApp, o Slack, todas essas outras ferramentas aqui. E se você acha que... Quais os cuidados que a gente tem que ter como líder aqui? Quais que são as oportunidades, os desafios? Pode dividir aqui com a gente? Eu acho que não só na liderança, né, mas em vários aspectos a pandemia escancarou muita coisa, né, mais até do que a gente podia imaginar. E o que eu percebi é que os times que são bem liderados, eles melhoraram a performance na distância.
Por quê? Porque o engajamento, ele já estava... a comunicação é melhor, o líder está mais próximo, e alguns outros o líder teve que se aproximar, porque agora as diretrizes, como que vai ser, né? Então você teve que fazer mais reuniões, você tem que estar mais conectado, você precisa estar mais presente, porque nem sempre você estar, né, no escritório significa estar presente, né? E eu acho que aqui na comunicação virtual, de alguma forma você precisa estar ali, né? Principalmente a câmera está aberta, não está, o líder precisa falar, precisa passar as instruções, né? E não dá para só por e-mail, porque eu preciso comunicar, e a gente viu as diferenças que tem de líderes e gestores durante esse processo, né? Então, a função do líder, mesmo na pandemia, eu digo que é a mesma função do RH, é cuidar do seu time. Então, ele trabalha para desenvolver e pelo time. Então, a gente falou lá atrás, ele vai ter que achar ferramentas e caminhos para estar próximo dessa equipe, para estar acompanhando as entregas, né? Então, ele não vai, eu acho que ele vai promover o acesso à ferramenta e não privar, ele vai abrir canais e não bloquear, ele vai estimular ao invés de podar. Então, acho que a distância demonstrou o quanto é preciso estar próximo e ser próximo, né? Criar esses canais genuínos de comunicação, estabelecer as metas claras, porque é elas que vão fazer a avaliação, vão ver a eficácia, né, das entregas, dos resultados, né? Então, os gestores também precisaram aprender a liderar à distância. Eu tenho algumas preocupações, assim, que a gente sabe que a gente fala muito em home office, mas a gente não sabe ainda as consequências do que a gente está vivendo, porque isso hoje não é home office, isso é isolamento, é diferente, você precisou distanciar as pessoas, né? O home office, você geralmente, o que vai ter? Você não vai ter filho, o filho vai estar na escola, você não tem que se preocupar com comida, eu vou sair e em vez de já vou aqui na esquina tomar um café, e isso você não pode fazer. Trouxe algumas coisas que o RH hoje em dia está cuidando, e precisa olhar, quem não está olhando precisa ver, que é a saúde mental. E eu não falo só dos colaboradores, eu falo desses líderes também, tá todo mundo mais esgotado mentalmente, porque exige, né? Às vezes você chegava dia de término de dia que eu não tinha mais voz de uma reunião atrás da outra, né? Então, assim, esse liderar na pandemia, eu acho que mostrou líderes e gestores, né? Separou um pouquinho, você consegue ver o meu líder e o meu gestor, né? Enfim, e esse cuidado que precisa ter em todos os níveis hierárquicos, e mais uma vez, mostrou o quanto é importante você liderar a sua equipe através de resultado, e liderar a equipe através de comunicação clara, né? Porque é o que dá para medir a distância, é entrega e proximidade, entrega e comunicação. Você tem que ser mais eficiente, porque você não está ali o tempo todo para passar. E quando você tem uma liderança próxima, você tem um time engajado, motivado, as entregas acontecem porque as pessoas têm senso de pertencimento, elas se sentem parte daquilo e elas começam a entregar mais. Uhum. Não, maravilhoso. Eu acho isso, eu já escrevi sobre isso, a saúde mental, e é bom a gente não esquecer que líder é gente também, né? Que eu acho que às vezes existe essa romantização do líder, herói, e que são pessoas que estão passando pela mesma situação que a gente está passando, e às vezes mais difícil porque você tem mais responsabilidade também, né? Então não podemos esquecer desse detalhe. Eu sei que falta um minutinho aqui, talvez então vou fazer a última pergunta antes de passar para a audiência aqui, porque eu gosto muito dessa pergunta, tá, Mona Lisa? Eu só queria terminar essa parte, né? Qual conselho que você daria para você mesma se você pudesse voltar ao tempo? Ao me liderar, né, eu diria, Mona Lisa, seja mais gentil com você, né? Eu reconheceria mais cedo as minhas vulnerabilidades, eu reconheceria mais cedo que eu não sei todas as respostas, né? Quanto isso, em alguns momentos foi doloroso você, em vez de pedir ajuda, querer saber tudo. Sendo que pedir ajuda você já encurta, né, o caminho, né? Redes de apoio é uma coisa, assim, fabulosa, que a gente precisa desenvolver, né? E que eu falho, e eu vou falhar, e muito ainda, né? E tá tudo bem, né? O mais importante é o que eu aprendo com isso, é não repetir
os meus erros, né? Quais são as reflexões que eu levo, né? Se isso me trouxe de volta ou de quanto me afastou do meu propósito, né? A minha coragem de seguir em frente e reconhecer as minhas limitações, né? E que o meu propósito, o meu desejo maior é inspirar as pessoas, fazer com que elas ajam, né? Então, eu acho que eu diria para mim muito generosamente, seja mais gentil com você. Eu acho esse conselho maravilhoso, né? E eu acho essa ideia dessa growth mindset, dessa mindset para crescimento aqui é fabuloso, que a gente erra mesmo, e é ok, né? É a gente não pode cometer os mesmos erros várias vezes, né? Sem aprender. Então, muito, muito legal. Agora, vamos passar aqui para as perguntas da plateia. Só quebrando o protocolo um pouquinho, só antes da gente para as perguntas do protocolo, porque isso me trouxe um ponto quando a gente fala de mulheres e gênero, sim. que é muito interessante. Não sei se tem a pergunta da plateia, que eu não olhei. Não, mas eu ia perguntar, mas eu falei, às vezes a plateia vai ter também, mas vai lá, por favor. Não, então, quando eu falo de ser mais generosa comigo, uma dica para as mulheradas que estão aí, para os homens que lideram também, tá? A gente precisa estar junto aqui nessa caminhada. Eu acho que a gente ainda tem esse senso de Mulher Maravilha. A mulher, ela nunca acha que ela tá boa o suficiente, que ela tá pronta o suficiente. Eu acho que é por isso que a gente perde mais algumas promoções, porque a gente quer melhorar tanto, a gente se cobra tanto, e a gente tem um medo, né, de errar. Então, eu acho que lá atrás, se eu tivesse talvez um gestor que falasse para mim, né, tá tudo bem, né? Se você não tá pronto, eu confio que você vai se desenvolver, né? Eu vou te ajudar, né? E não precisa, ninguém vai estar 100% pronto, né? Então, essa generosidade, né? Essa gentileza comigo, é saber que tinha algumas oportunidades que eu podia abraçar, que eu não tinha todas as respostas, mas que eu podia descobrir, né? A partir daquele desafio, né? Então, isso daí é uma coisa bem interessante. Eu acho isso super interessante, porque os estudos demonstram exatamente isso. Né? E tem o que a gente chama de imposter syndrome. Agora, exatamente. Síndrome da impostora. Exatamente. Então, aí, com as mulheres, acontece com todo mundo, mas com as mulheres é mais frequente, né? Então, é bem legal. Perfeito. Olha, tem algumas perguntas aqui que eu acho que a gente já falou, mas eu vou fazer a pergunta. Se você quiser acrescentar alguma coisa, pode acrescentar, tá, Mona Lisa? Tá bom. Primeira pergunta que fala: qual o papel hoje dos líderes para construir um ambiente verdadeiramente inclusivo nas organizações? É uma pergunta bem interessante essa, né? Eu acho que o papel fundamental do líder é a conscientização, né? Esse ambiente verdadeiramente inclusivo, ele precisa ser de cima para baixo, e não de baixo para cima. Então, ele tem que estar lá no propósito da corporação, ele precisa estar muito bem entendido e aceito, internalizado pelo time de alta gestão. E isso tem que descer muito claro, porque a minha preocupação, às vezes, quando a gente fala sobre inclusão nas organizações, é que a gente vai direto para a ação e não prepara a base. Né? Então, as coisas que a empresa faz para mostrar que está fazendo, às vezes, é menos importante do que ela realmente faz para conscientizar quem está lá dentro. Inclusão nas organizações é de dentro para fora. O time, a empresa tem que estar muito bem. Isso é um letramento. Você precisa ensinar. A gente tem que falar sobre muitas coisas que a gente, né, tem estrutural na sociedade, onde a gente precisa conscientizar. Não quer dizer que todas as pessoas vão receber aquilo num primeiro momento, mas isso é uma educação. E começa lá de dentro. Então, para verdadeiramente acontecer, tem que estar no propósito, tem que estar ali na missão, nos valores da corporação, que ela é uma organização inclusiva, para ela criar ferramentas de base para fundamentar esse processo, né? Não só trazer, eu preciso, tá bom, eu vou trazer, eu quero mais mulheres em cargos executivos, mas como é que eu estou tratando isso dentro da organização? Que tipo de avaliação, que tipo de critério eu tenho para criar isso? Para você não criar uma outra coisa lá dentro que vai ser pior do que não ter, né? Então precisa ter esse cuidado. As organizações fazem isso mesmo, né, às vezes, e preocupam às vezes com números, né?
Exato. E não realmente com a inclusão, em geral. Exato. Maravilhoso. Mas uma pergunta aqui, né? O que mudou na liderança com essas mudanças bruscas do trabalho presencial para o online? Acho que você já falou alguma coisinha aqui sobre isso, não sei se tem alguma coisa que quer acrescentar. Eu acho que, na minha percepção, a única diferença é que agora a gente faz ferramentas digitais e os líderes estão aprendendo algumas novas técnicas para poder liderar à distância, usar novas ferramentas, né, achar novos caminhos, mas a missão continua a mesma, né, cuidar do time, cuidar da equipe. Maravilhoso. Tem uma pergunta aqui que foi enviada pelo Antônio Carlos. Muito obrigada, Antônio. Qual a principal qualidade do líder? Acho que a gente falou algumas coisas aqui, né? Mas eu gostei muito dessa segunda parte da pergunta aqui. E o que um líder não deve fazer de modo algum? O que vem na minha cabeça, assim, Antônio, nesse momento, é mentir. Né, eu acho que não só o líder, como pessoas, eu acho que, independente da comunicação que você tem que fazer, de novo, sendo positiva ou não, é honestidade, transparência. Líder, para mim, ele tem que ser claro, a pessoa, ela tem que, nesse ponto, porque senão você envolve confiança, e um líder que você não pode confiar, perdeu, você não consegue mais nada ali, né, então, o mentir é uma coisa muito forte para mim nesse aspecto, né? De jeito algum, nunca. Por pior que seja a notícia que você tenha que dar, a transparência, a verdade, ela é o melhor caminho. Eles falam que a mentira tem perna curta e é verdade, né? A gente vai descobrir. E essa quebra de confiança, a gente perde poder de liderança. Realmente é muito difícil de conquistar essa confiança novamente. Muito bom. Mas uma pergunta aqui, o que fazer para melhorar a comunicação entre liderança e gestores? De novo, né, é liderança com liderança, então a gente precisa desenvolver esses gestores para que eles se tornem líderes, né, então se eu não estou conseguindo comunicar com os meus gestores, eu preciso dar uma olhadinha como é que está minha capacidade de relacionamento, né, de comunicação, porque para eu passar a informação como líder, para fazer chegar no outro, mais importante de como eu falo é como ele entende, né, de novo, a gente falando em comunicação, empatia, né, e fazer um programa, né, acho que quando as empresas, a gente trabalhar com programa de desenvolvimento de liderança, às vezes eu tenho gestores, coordenadores ou sucessores, ou que a gente precisa desenvolver essas pessoas para elas chegarem no cargo, então criar esse canal para você poder comunicar de forma adequada e achar essas ferramentas onde você vai fazer um coach, né, vamos dizer assim, com esses gestores para que eles se tornem líderes, como que eles comunicam com a equipe deles, como que eles passam as informações que ele recebe, isso faz parte do papel do líder, eu não só vou para a minha primeira camada, eu preciso saber como que está chegando na próxima camada depois dessa que eu comuniquei, porque senão está tendo uma falha ali, a gente precisa corrigir. Volta aquela questão do alinhamento, né, que você tinha falado ali também inicialmente, que é muito, muito, muito importante, né, também. Ótimo. Tem uma pergunta aqui do Alexandro Cameron, fala, Mona Lisa, você disse que o líder precisa trabalhar suas vulnerabilidades. Na sua opinião, quais são os melhores caminhos para trabalhar essas características? Terapia. Maravilhoso. Coaching. Porque vulnerabilidade diz respeito ao autoconhecimento. Você só pode dizer que você reconhece um ponto fraco ou que você tem uma determinada limitação quando você se reconhece, né? Você precisa reconhecer isso em você. Então, às vezes, eu acho que eu sou uma ótima ouvinte, as pessoas estão falando que eu não escuto. Então, eu preciso trabalhar isso, né? Isso é uma vulnerabilidade minha. Como é que eu posso, como líder, não ser uma boa ouvinte, né? Então eu preciso querer ser uma boa ouvinte, eu preciso olhar onde que eu recebo mais feedback, o que é que as pessoas sempre falam que poxa, você explode aqui, ou você não me escuta ali, você me interrompe quando eu tô falando, né? Então a gente precisa achar nesses colegas de trabalho, então você não vai conseguir isso de todo mundo, eu falo que a liderança, ela é um cargo, dependendo do cargo que você chegar, você é solitário,
né? E ele não é solitário porque você está sozinho, ele é solitário porque você tem poucas pessoas com quem trocar, né? Eu não posso expor todos os problemas para todo mundo. Então eu sou a líder de algumas pessoas, por mais afinidade que eu tenho, eu não posso, às vezes, contaminar elas com alguma insatisfação minha. Então a gente fala assim, mas ali eu tô fechada. Não, você não tá fechada, mas a gente tem que achar no nosso caminho, no nosso círculo, pessoas que nos dê feedbacks honestos e ouvir esses feedbacks. E trabalhar isso. Essas são as vulnerabilidades, né? E nem tudo você vai melhorar, mas você vai reconhecer que você tem quais são esses gatilhos, e aí você vai ficar mais atento para essas coisas, né? Eu já tive situações onde as pessoas falam, Mona Lisa, você não me escuta. Por quê? Porque algumas vezes eu não estava presente. Então eu fui desenvolver isso, né? Eu estava com a cabeça lá longe. Não, se eu estou na reunião aqui, é aqui que eu estou, é você que está falando, eu vou te escutar. Isso foi uma das coisas que eu trabalhei e ainda continuo trabalhando em mim, por exemplo, né? Então, ter essas pessoas, né, esses anjos ali na sua vida, e isso não vem só do trabalho, você vai ouvir isso na sua vida pessoal. Então, você vai ter amigos que vão te dar esse feedback, você vai ter alguém da família, né? Presta atenção aonde as pessoas brincam ou criticam determinadas características suas, que é onde você vai trabalhar. E terapia, coach, leitura, conhecimento, autoconhecimento o tempo inteiro. Acho isso maravilhoso. De vez em quando acontece na vida da gente que a gente recebe um feedback que vai completamente contra o que a gente acha, né, sobre a gente mesmo. Eu lembro de receber uma vez e eu falei, mas me chocou, e até hoje me marcou. E realmente a pessoa estava correta. A minha autoimagem era bastante diferente da realidade. E isso foi muito, muito importante para o meu desenvolvimento, né? Então, maravilhoso isso. Mas uma pergunta aqui, ainda temos poucas mulheres em cargos de liderança. O que você acredita que pode ser feito para mudar essa realidade? A gente falou um pouquinho, eu fiz um apelo, né, para quem está aí, ou já é gestor, ou está iniciando, né, ou está almejando essa carreira. Nós, mulheres, essa síndrome da impostora que a Joana comentou, né, eu acho que a gente se exige demais, a gente acaba, né, que nem eu falo de novo, né, as instituições precisam reconhecer que realmente, às vezes você tem quadros de funcionário onde tem 50%, 50%, mas aonde estão essas mulheres? Elas estão só no operacional ou elas estão em carreiras executivas? Né, porque também tem olhar essa diferença, às vezes a pessoa, mas aqui não tem diferença, porque vejo o tanto de mulheres que nós temos, sim, mas como é que está o conselho? Aonde que estão essas pessoas? E nós, mulheres, a gente tem que praticar sororidade. Eu acho que a nossa rede de apoio, a gente precisa se promover mais, a gente precisa se apoiar mais, a gente precisa se mentorar mais, a gente tem essa coisa de... E eu falo isso, assim, a gente precisa desenvolver consciência de algumas coisas, alguns aspectos. Então, na época, lá atrás, né, das cavernas, o homem saía para caçar e a mulher tinha que defender o espaço dela. Imagina que outra mulher ia entrar no meu espaço e quando o meu homem voltasse da caça, eu não queria essa mulher aqui, né? Então, isso é coisa que a gente trouxe do primitivo, tá aqui dentro, né? Então, a gente tem que trazer essas coisas para a consciência, para a gente ver essa competição que a mulher tem uma com a outra, ela existe nesse sentido, por quê? Porque a gente é a mais bonita, né, é a mulher com cabelo melhor, a gente tem que estar sempre muito boa, a gente tem que estar com o cabelo bonito, com a pele bonita, cuidar bem dos filhos, ser uma ótima profissional, dar conta do marido, ser amiga, né, então assim, e às vezes a gente escutou lá atrás na infância, seja uma boa menina, você precisa ser boazinha. Enquanto o menino quebrava e destruía o carrinho, a gente tinha que cuidar da boneca e deixar ela bonitinha. Né? Então, assim, querendo ou não, isso são coisas que vieram, e não tá certo, tá errado, não é a gente que vai mudar tudo isso de um minuto para o outro, mas trazer isso para a consciência, as lideranças e as empresas olhar que as mulheres têm diferenças, né? Sim, não dá para eu querer igualar a mulher com o homem, porque a mulher tem necessidades fisiológicas e biológicas diferentes do homem. Né? Imagina uma mulher indo para uma entrevista de emprego com uma cólica, o homem não vai passar por essa situação. Né? E alguns homens, eles precisam ter o mau cuidado de que algumas vezes, por exemplo, eles não vão ouvir, você vai viajar e quem cuida dos seus filhos. Então, ele tem que tomar esse cuidado. Então, isso é
É um processo, e de novo, é lá em cima. As lideranças, ela precisa olhar, não é tratar diferente, é tratar com equidade, para poder promover e querer promover e saber que vão ter algumas diferenças e que as entregas e os resultados são os mais importantes, né? E não como eu faço, mas o que eu entrego. Eu acho essa discussão bastante importante, né, na sociedade. Eu acho que a gente fala, os estudos em psicologia social falam bastante essa questão das diferenças entre os gêneros, né? E eu vou além. Você falou aqui essas diferenças fisiológicas, né? Os estudos, na verdade, existem vários estudos de liderança que demonstram que as mulheres, na verdade, são tão competentes, ou alguns estudos, até algumas meta-análises, mais competentes em termos de atributos de liderança do que os homens, quando elas estão numa posição de liderança. Mas antes de chegar nessa posição de liderança, as mulheres não são vistas como os líderes. E aí vem essa questão toda, né, da nossa evolução. Antes a gente precisava que os homens, né, o homem da caverna lá, a gente precisava que eles fossem fortes, né, que eram altos. A gente tem a ver, até hoje em dia, a gente atribui certas características de eficácia de liderança para homens que são mais altos, homens brancos, carecas. Então, existem vários estudos que demonstram isso, né? Então, assim, a gente tem que lutar realmente contra esses nossos instintos e a gente precisa de parceria, né? De mais exemplos de mulheres que também lutam, que falam sobre isso, e precisa de parceria dos homens aqui também, no caso, também. Eu falo da sororidade, a gente fala dessa irmandade das mulheres, mas os homens, eles são os fortes aliados, e eu acredito que eles precisam ser inseridos, né? A gente precisa deixar eles entrarem nesse clube, porque é muito mais genuíno quando um homem compra uma briga dessa dentro de uma empresa, e às vezes a mulher não, porque parece que ela quer se favorecer e quer favorecer as outras, né? E quando o homem, né? Então acho que isso é um caminhar, né? Isso precisa estar juntos ali, de mão dadas, né? Pra gente, não é exclusão de um, é inclusão de outro, né? É adicionar, eu acho que não é nessa cultura de competição que a gente utiliza em organizações, não é isso, é adicionar o valor, né? Exato. Muito importante. Tem uma pergunta aqui do Dalmo Marins. Quais conselhos você daria para jovens que estão iniciando a carreira e desejam assumir posições de liderança? Dalmo, boa pergunta, né? Como jovem, a gente ainda tem que desenvolver tantas competências técnicas, né? Mas já ir olhando para as habilidades de soft skills, porque é isso que vai fazer você ser notado, né? É como você se comporta, é como você lida com conflitos, é como você se relaciona, né, com as outras pessoas, esse instinto de resolver, mas sem tomar do outro, mas incluindo o outro e trazer o resultado. Então, quando a gente é jovem, saber que você tem e pode pedir ajuda, né? Porque às vezes a gente quer provar tanto quando a gente é jovem que a gente já está preparado, que às vezes parece que fazer pergunta vai mostrar alguma certa incompetência, e não é, né? Então, olhar para as habilidades mais... as soft skills, né, que a gente fala, essa habilidade de relacionamento, empatia, se autoconhecer. Nossa, eu falo assim que a gente tinha que fazer esse exercício na adolescência. Imagina se a gente pudesse ir para o mundo universitário com mais autoconhecimento, quão melhor a gente não seria, tanto como estudante e depois como profissional, né? Então, buscar se desenvolver e se conhecer. Eu só consigo me relacionar com o outro quanto melhor eu me conheço, melhor eu me relaciono, e as oportunidades, elas vão estar ali, né? Porque a mudança que a gente vê, essa transformação que a gente vê no mundo tudo que for repetitivo as pessoas vão fazer, as máquinas vão fazer. Então, quem vai se destacar são as pessoas que souberem lidar com pessoas. Não, com certeza. Maravilhosa essa resposta. Eu acho que é esses desafios que a gente tem realmente, que é muito mais difícil trabalhar em soft skills do que em technical skills. Isso leva anos, né, Joana? Isso não é uma coisa que você faz um curso de 1 ano, 6 meses, né? Não. Muito tempo, né? Muito tempo. E tem gente que não consegue, tá? E a gente pode falar sobre algumas características. Não é que não consegue. Leva mais demora tempo muito mais tempo, exatamente. Todo mundo é capaz, mas que demora mais tempo, né? Eu costumo brincar, eu falo, gente, se vocês verem alguma coisa no outro que te incomoda, olha para você, tem um negocinho aí que você precisa trabalhar em você. Exatamente, é verdade. Tem uma pergunta aqui da Andréia que também acho muito interessante, né? Como liderar tendo por trás um conselho extremamente político?
e ela que agradece o excelente bate-papo por compartilhar o seu conhecimento com tanta gentileza. E realmente, Mona Lisa, você é muito gentil compartilhando todo esse conhecimento aqui com a gente. Muito obrigada. Obrigada, Andréia. Obrigada, Joana. Nossa, que pergunta sensacional, desafiadora, né? Muito boa essa pergunta também, Andréia. Eu vou falar até por experiência própria, né? Olha como a comunicação, de novo, né? Soft skill, parece até um disco, né? Não falar disco, o pessoal vai pensar que eu sou velha. Eu já ouvi minha avó, minha mãe falando de disco, tá, gente? Eu sou da era do iPod. Tô brincando. Parece um disco furado, mas por que é importante? Porque você penetrar em camadas mais densas exige que você ache brechas, que você encontre brechas, para você entrar em espaços que teoricamente não te pertencem e você não é bem-vindo, ainda mais quando você vai trazer alguns assuntos que são mais fechados, né, dentro de mudança. E aí, o que é importante conhecer, né, dentro desse conselho? Qual que é a característica desse conselho? Quem são as pessoas que formam esse conselho? Quais são as experiências dessas pessoas? Da onde elas vêm, as vivências? Então, aí você vai conhecer um pouco das pessoas. Depois, para você trazer as inovações que você quer fazer, os projetos que você precisa de aprovação, a gente às vezes precisa pegar alguns caminhos, né? Então, você conhecendo quem é o seu público, você vai se comunicar com ele, né, para ele, e não falar o que você quer dizer, mas como ele escuta, né, e aí a gente vai trazer projetos, e aqui parece que eu estou filosofando, mas eu falo por experiência própria, onde eu queria falar, mas com números e dados não se discute, porque se a pessoa não estiver convencida de todos os resultados por trás daquilo, não vai comprar, né? Porque você já está com um não. Então, eu acho que é conhecer o seu público, com quem você está falando, para quem você está falando, qual é o projeto que você quer apresentar, embasar ele da melhor forma possível e falar para essas pessoas, né? Não só com essas pessoas, mas para ela de uma forma como elas ouvem, né? É um desafio. E ali você tem que conhecer o público, é tentativa e erro, e você conhecendo eu falo que comunicação não violenta vai trazer muitas técnicas de como fazer essa entrada, né, para você influenciar e vender esse discurso se ele estiver muito bem embasado. O conselho precisa de números e também tem que ter uma metodologia para eles poderem aprovar, porque você tem que convencer várias pessoas de um grupo que muitas vezes é fechado. Uma pergunta excelente e difícil, né? Quando a gente está falando sobre isso, mas muito boa, Andréia. E para finalizar, mais uma pergunta aqui do Dalmo, né? Que ele fala: como motivar uma equipe à distância nesse momento onde o trabalho remoto passa de uma necessidade para uma oportunidade de gestão? Dalmo, eu costumo dizer que a motivação está nas pessoas, né? Nós inspiramos elas para elas poderem colocar, vamos dizer assim, mais gás nessa motivação. Então, nessa distância, eu acho que você pode usar N ferramentas, aí eu não sei como que funciona o RH da sua empresa, então tem jogos online que hoje é possível fazer, você cria um ambiente de descontração, happy hour, a questão de você fazer apresentação e trazer a equipe para criar com você alguma coisa, algum projeto que vocês vão estar fazendo, né, e acompanhar as pessoas. Eu acho que nesse momento que elas se sentem solitárias, então você poder acompanhar, mas acompanhar não é estar ali todo dia, meia hora, mas quando você estar lá, de fato, né, com essas pessoas. Então, às vezes a gente se concentra muito nas entregas, e às vezes uma conversa mais informal, né, mais do que está acontecendo, está tudo bem, como é que tá as coisas por aí, como é que tá os desafios do home office para você, trocar e conhecer um pouco mais, né. Eu acho que essa proximidade, ela faz com que a pessoa se sinta mais próxima e queira continuar trabalhando e entregar os resultados. Às vezes a gente tem uma equipe grande, não dá para fazer essa dinâmica
por conta de agenda com todo mundo. Então, assim, tem uma série de ferramentas que o próprio RH, ele pode te ajudar a achar, né? A gente já fez jogos online, a gente já fez happy hours, a gente faz online, né, também, algumas ligações fora de hora para falar de assuntos aleatórios que não seja só de trabalho, que não dá para fazer com todo mundo, mas se um ou outro que você faz, estimula ele a fazer para outro colega também, e isso deixa as pessoas felizes, elas se sentem atendidas, né, e elas se sentem bem próximas, né, e eu acho que agora, nesse momento, que as pessoas querem e precisam é esse carinho, é esse humano me ligando para saber do meu dia. Não precisa ser uma conversa de 2 horas, 20 minutos, meia horinha, só eventualmente para saber tá tudo bem, né, com você. Hoje eu quero saber de você e não do trabalho, né, então isso é um carinho que vai fazer muita diferença. Absolutamente, né? Às vezes é só uma mensagenzinha no WhatsApp, assim, tá tudo bem, como é que vocês estão? Tal, manda, acho que já ajuda, né, algum contato. É claro que para a liderança o processo tem que ser um pouco mais complexo. Ô, Mona Lisa, acho que essa foi a última a pergunta aqui da audiência. Não sei se você quer alguma coisa que você gostaria de falar, que a gente não abordou aqui, algum tópico, algum tema. Não, acho que a gente conversou bastante. Deixar, essa pergunta é perigosa, hein? Para mim é super perigosa, porque você sabe que eu empolgo, né? Com liderança, eu adoro falar e adoro escutar a sua experiência. E para mim foi, assim, muito gostoso. Muitas frentes, muitas oportunidades. Eu também vou aprendendo aqui, gente. Obrigada pelas perguntas, acho que foram todas muito pertinentes, né? Muito dentro do assunto. Espero que eu tenha respondido. Nossa, foi maravilhoso. Assim, honestamente, foi maravilhoso e muito obrigada. Agora eu vou pedir para a Luciana Gaia, né, do Admissions Office, para a gente terminar aqui o webinar. Eu quero agradecer imensamente, Mona Lisa e Joana. Foi incrível o bate-papo. Muito obrigada. Quero agradecer a todos e todas que estiveram presentes com a gente até agora. E também quero deixar a equipe do Admissions Office à disposição para falar tanto sobre os cursos da FGV e ESP, como também sobre parcerias com empresas, né? Parcerias que eu falo são acordos educacionais. O Hélio da nossa equipe vai ter muito prazer em atender todos vocês. Nosso contato é admissionsoffice@fgv.br, está no descritivo do vídeo. E fiquem ligados na nossa programação de 2021, que vai estar bem bacana. Quero agradecer mais uma vez a todos. Muito obrigada. E até a próxima. Obrigada, Luciana. Obrigada, Mona Lisa. Obrigada a todos. Obrigada, Joana. Obrigada, pessoal. Obrigada por tudo. Foi demais.